Olá! Nesta série de vídeos, vamos retornar ao tema de teste de hipóteses, iniciado na série de vídeos de introdução à inferência estatística, e vamos aprofundar mais alguns conceitos. Vamos abordar os seguintes temas: teste de hipóteses, a relação entre intervalo de confiança e testes de hipóteses, testes de hipóteses bilaterais e unilaterais, valor de P, erros em testes de hipóteses e poder estatístico. Cada um destes tópicos será discutido em um vídeo específico. Vamos neste vídeo recordar em que consiste um teste de hipótese. Na série de vídeos sobre medidas de associação, utilizamos este estudo, cuja referência aparece aqui embaixo, e avaliou a associação entre adiposidade e atividade física e a ocorrência de diabetes mellitus. A partir dos resultados desse estudo, montamos essa tabela 2x2 e vimos que o risco de ocorrência de diabetes mellitus é 12,8 vezes maior entre as pessoas com IMC acima de 30 kg por metro quadrado do que entre pessoas com IMC na faixa de 14,5 a 24,9 kg por metro quadrado. Lembramos que essa medida de associação é uma medida crua, não controlando por outros fatores que também podem influenciar a ocorrência de diabetes mellitus. Como este estudo foi feito em uma amostra de pessoas, uma pergunta que surge é a seguinte: será que essa associação entre o IMC e o diabetes mellitus obtida neste estudo não é devida ao acaso, sendo observada nessa amostra particular selecionada do estudo? Será que, se repetíssemos esse estudo com outra amostra, observaríamos resultados semelhantes ou não? Ou dito de outra forma, se não houver nenhuma associação entre o IMC e o diabetes mellitus, qual é a probabilidade de observarmos valores de risco relativo maiores ou iguais a 12,8 quando extraímos amostras aleatórias com esses tamanhos na população e acompanhamos essas pessoas pelo tempo de acompanhamento utilizado no estudo? Este outro exemplo foi utilizado nos vídeos de introdução à inferência estatística. Nesse estudo, cuja referência está abaixo, foram avaliados os efeitos de 3 métodos de ventilação sobre os níveis de ácido fólico em uma cirurgia de bypass cardíaco. Para esses 2 métodos de ventilação, a diferença de médias de ácido fólico entre os 2 métodos de ventilação observada no estudo foi de 60,18 microgramas por litro. Será que essa diferença não é devido ao acaso, sendo observada nesta amostra particular do estudo? Será que, se repetíssemos este estudo com outra amostra, observaríamos resultados semelhantes ou não? Ou, dito de outra forma, se não houver nenhuma diferença entre os 2 métodos de ventilação sobre o nível de ácido fólico, qual é a probabilidade de observarmos diferenças iguais ou maiores do que 60,18 microgramas por litro quando extraímos amostras aleatórias e repetimos esse estudo? Testes de hipótese foram desenhados para responder a esse tipo de indagação. Assim, basicamente, um teste de hipótese procura avaliar o quanto uma hipótese estatística é compatível com os dados obtidos em um estudo. Uma hipótese estatística é uma declaração de confiança sobre parâmetros da população. Nos exemplos mostrados no slide anterior, uma hipótese estatística a ser testada no primeiro exemplo é que não haja associação entre o IMC e a ocorrência de diabetes mellitus. Então, nesse caso, vamos testar a hipótese de que o risco relativo é igual a 1, ou seja, o risco de ocorrência de diabetes mellitus é o mesmo entre as pessoas com IMC acima de 30 kg por metro quadrado e entre pessoas com IMC na faixa entre 14,5 e 24,9 kg por metro quadrado. No segundo exemplo, uma hipótese a ser testada seria que a diferença de média dos valores de ácido fólico entre os 2 métodos de ventilação é igual a 0.
Outros exemplos poderiam ser pensados. A forma exata como um teste de hipótese é conduzido depende de cada problema específico que está sendo considerado. Nós vamos apresentar os passos genéricos de um teste de hipótese, tomando um dos exemplos mais simples possível. Supondo que a distribuição dos valores da glicemia de jejum em uma população de pessoas não diabéticas seja gaussiana, o pesquisador deseja testar a hipótese de que a média de glicemia de jejum nessa população seja igual a 85 mg por decilitro a partir de uma amostra de tamanho 36, extraída aleatoriamente dessa população. Como proceder? Vamos formalizar esse problema em termos de uma hipótese estatística. Qual é o primeiro passo de um teste de hipótese? Vamos expressar o tema da pesquisa em termos de uma hipótese estatística. A hipótese que vamos testar é denominada de hipótese nula, na qual afirmamos que a amostra que obtivemos no estudo provém de uma população com certas características que dependem do problema estudado. Em geral, mas nem sempre, essa hipótese se refere a características da população que desejamos refutar. Por exemplo, se estamos avaliando a associação entre duas variáveis categóricas, a hipótese nula é que não haja associação entre as variáveis. Se estamos avaliando os efeitos de dois tratamentos sobre os valores de uma variável numérica, por exemplo, pressão arterial, a hipótese nula é que não haja diferença de efeitos entre os dois tratamentos. A hipótese alternativa, então, é que a amostra não provém da população especificada na hipótese nula. No exemplo que estamos considerando do nível de glicemia em uma população não diabética, o teste de hipótese pode ser formalizado da seguinte forma. Sob a hipótese nula, a variável x, que representa o nível de glicose, segue uma distribuição normal, com média μ e variância sigma ao quadrado, onde μ é igual a 85 mg por decilitro. Nada especificamos sobre a variância da população. A hipótese alternativa, então, é que a média de glicose é diferente de 85 mg por decilitro nessa população. Um teste de hipótese formalizado dessa forma é chamado de teste bilateral, porque nós iremos rejeitar a hipótese nula se o valor da média de glicose obtida na amostra se desviar da média estabelecida pela hipótese nula por um valor suficientemente grande, tanto para cima quanto para baixo da média. Após a formalização da hipótese nula, o segundo passo em um teste de hipótese é a decisão sobre que estatística será utilizada para realizar o teste. A partir da hipótese nula, podemos pensar num teste estatístico apropriado. No exemplo que estamos considerando, uma possibilidade é de selecionarmos uma amostra aleatória da população com um certo número de elementos, n, calcularmos a média da amostra e compararmos com a média estabelecida pela hipótese nula. Sabemos que a estatística t igual a x barra menos μ sobre o desvio padrão na amostra dividido por raiz quadrada de n terá uma distribuição t de student com n menos 1 graus de liberdade, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. Em seguida, deve ser definido um valor de probabilidade considerado suficientemente baixo que definirá uma região crítica na distribuição da estatística definida no passo anterior, tal que, se o valor da estatística calculada a partir da amostra selecionada cair na região crítica, a hipótese nula será rejeitada. Caso contrário, a hipótese nula não será rejeitada. Esse valor de probabilidade é denominado nível de significância do teste, ou valor de alfa, e representa a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, também chamado erro tipo 1. Porque se nós rejeitarmos a hipótese nula e ela for verdadeira, nós estaremos cometendo um erro. Os valores de alfa mais utilizados são 10%, 1%,
mas de longe o mais utilizado é 5%. Considerando que a estatística T, definida no passo 2, segue a distribuição T de Student, essa figura mostra o gráfico da distribuição de T, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. Dois pontos dessa distribuição, menos t n-1, 1 menos alfa sobre 2 e t n-1, 1 menos alfa sobre 2, delimitam duas regiões em rosa, cuja área total é igual a alfa. Essa área é igual à probabilidade de obtermos numa amostra aleatória da população um valor de t abaixo desse ponto ou acima deste ponto, se a hipótese nula for verdadeira. Essa região em rosa é chamada de região crítica, é a região de rejeição da hipótese nula. Se ao coletarmos uma amostra, calcularmos a média na amostra e o valor de t calculado a partir dessa média cair dentro dessa região ou dentro dessa região, nós rejeitaremos a hipótese nula. Porque a probabilidade de uma estatística t cair nessa região ou nessa região é tão baixa que preferimos acreditar que a hipótese nula é falsa. Por isso, em geral, nós utilizamos o nível de significância com valor baixo. A região situada entre esse ponto e esse ponto, essa área em branco, sobre o gráfico da distribuição T de Student, é a região de não rejeição da hipótese nula. No exemplo que estamos utilizando, com alfa igual a 5%, o tamanho da amostra igual a 36, o valor crítico Tn-1, 1 menos alfa sobre 2, é dado no R por essa expressão, que T, entre parênteses, 0,975, que corresponde ao quantio 1 menos alfa sobre 2, e 35 corresponde ao número de graus de liberdade, que é 36 menos 1. Então, o valor crítico, esse ponto aqui, é igual a 2,03. O outro ponto crítico é o oposto desse valor. Ao definirmos a estatística a ser utilizada, o valor de alfa e, consequentemente, a região crítica do teste, procedemos à seleção da amostra do estudo, a partir da qual o valor da estatística será calculado e comparado com os valores críticos. Vamos supor que a amostra coletada gerou os seguintes resultados. A média na amostra de 92 mg por decilitro, a média que estamos testando na hipótese nula é 85 mg por decilitro, o desvio padrão foi de 16 mg por decilitro e o tamanho da amostra igual a 36. Então, substituindo os valores na expressão para o valor de t, vamos obter t igual a 2,62. T é maior do que o valor crítico, que é igual a 2,03. Nós rejeitamos a hipótese nula de que a média é 85 mg por decilitro e dizemos que o resultado deste teste é estatisticamente significativo. Aqui nós podemos estar cometendo o erro tipo 1, ou seja, nós rejeitamos a hipótese nula, mas ela pode ser verdadeira. A probabilidade de obtermos um valor de t na região crítica, quando a hipótese nula é verdadeira, é baixa, 5%, que foi o nível de significância que estabelecemos, mas não é nula. Vamos supor outra situação, onde a amostra coletada gerou os seguintes resultados. Os valores são semelhantes ao teste anterior, mas, neste caso, a amostra resultou em uma média de 89 mg por decilitro. Novamente, calculamos T por essa expressão, que dá o valor 1,5. Como este valor de T é menor do que o valor crítico superior e é maior do que o valor crítico inferior, nós não rejeitamos a hipótese nula e dizemos que o resultado do teste é estatisticamente não significativo.
No próximo vídeo, vamos rever a relação entre testes de hipóteses bilaterais e intervalos de confiança. Até lá!